Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Feit, eu sou aqui da Cedro Jurídico e essa é a nossa 11ª aula do curso completo de Direito do Consumidor voltado por exame de ordem, no qual a gente está analisando desde o primeiro e vai avançar até o último artigo do CDC. Então já deixa um like aí para ajudar a gente, já manda esse conteúdo para algum amigo que também vai ser auxiliado por essas aulas, porque hoje a gente vai continuar tratando da questão da decadência da prescrição nas relações de consumo. E a gente vai tratar especificamente da prescrição das relações de consumo. Como vocês sabem, a prescrição ela é a perda de uma pretensão, a perda de um direito de se exigir um direito judicialmente. E ela não é a extinção do próprio direito em si, como é a decadência. E na aula passada, na 10ª aula aqui do curso, a gente explicou que a decadência e a prescrição de consumo elas são expressões que elas têm acepções, conceitos, sentidos que são próprios para as relações de consumo. O que acontece é que a decadência está sempre ligada a um vício do produto ou do serviço, enquanto a prescrição ela vai estar ligada sempre a um acidente de consumo, pelo artigo 27, a um defeito do produto ou do serviço, ou o que o código chama de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. E lá no artigo 27, o Código de Defesa, ele traz um prazo de 5 anos para que o consumidor ele reclame uma indenização pelo acidente de consumo, sendo que esse prazo ele começa a contar do conhecimento do dano ou da sua autoria. Esse prazo ele só começa a contar quando o consumidor ele tem ciência de que sofreu um dano e de quem praticou esse dano. E o interessante desse artigo 27 é que ele tem um parágrafo único que ele foi vetado. Se você abrir o código, você vai ver que não existe esse parágrafo único. E o que acontece é que nesse parágrafo único existiam causas que foram vetadas pelo legislador de interrupção e suspensão desse prazo de prescrição. Na aula passada, quando a gente tratou da decadência, a gente falou que existem lá no artigo 26, parágrafo 2º, causas que obstam a decadência. E a gente inclusive explicou que essa expressão obstar a decadência, existe uma controvérsia na doutrina e na própria jurisprudência sobre o que ela significa, mas prevalece que se trata de uma interrupção do prazo decadencial, ou seja, que o prazo decadencial ele retorna ao início. E já no artigo 27, aqui nas relações de consumo, quando ele trata da prescrição, não existe expressamente causas de interrupção ou suspensão dessa prescrição. E aí a doutrina ela se ramificou, existem duas posições, porque uma posição vai dizer então que essas causas de interrupção da decadência, que obstam a decadência lá do artigo 26, parágrafo 2º, elas se aplicam também para interromper a prescrição das relações de consumo. A prescrição para ser reclamada uma indenização pelo acidente de consumo, por uma aplicação analógica e também por uma interpretação que utilizaria uma norma do próprio código. Já uma outra corrente, ela vai falar que na verdade se aplicam as hipóteses de interrupção ou suspensão da prescrição que estão lá no Código Civil, que é a norma geral de direito privado que vai tratar desse tema. Só que a própria doutrina aponta que não são todas as hipóteses do Código Civil que se aplicam às relações de consumo por uma própria compatibilidade dessas normas. Então, acho que o exemplo mais palpável dentre todos os incisos do Código Civil, que tratam lá no artigo 196, 197, vai ser a hipótese em que um servidor público ele tenha um acidente de consumo para ser reclamado judicialmente no Brasil, no país, mas ele está a serviço público, prestando um serviço público no exterior, em benefício da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Esse prazo ele vai ficar interrompido até que essa pessoa retorne ao país. Bom, entendido então qual que é o prazo o prazo do artigo 27 e as causas de interrupção, a gente precisa entender o âmbito de aplicação dessa norma e também falar um pouquinho sobre o âmbito de aplicação do artigo 26, que trata lá da decadência. Isso é muito importante porque, e cai muito em questão isso, e também é muito exigido na vida prática, muitos se confundem, porque na verdade esse prazo de 5 anos, assim como os prazos decadenciais do artigo 26, eles têm hipóteses, casos específicos para serem aplicados. É o que a gente está falando desde a aula passada. O Código de Defesa ele deu conceitos, sentidos próprios para essas normas. Porque, então, esse prazo do artigo 27 ele vai se aplicar especificamente para as pretensões que derivem de relações de consumo, mas que digam respeito a um defeito do produto ou do serviço, ou seja, a um acidente de consumo. Não vai se aplicar para algum outro tipo de pretensão que seja relacionada a uma relação de consumo. Então, eu explico.
O Código de Defesa, ele trouxe essencialmente dois tipos de responsabilidade civil, que são esses que a gente tratou nessas aulas todas de responsabilidade, que é a responsabilidade pelo vício e a responsabilidade pelo fato do produto. Só que não são as únicas formas de responsabilidade civil. Na verdade, o Código de Defesa, justamente por ser uma norma especial, ele traz hipóteses especiais de responsabilidade. Mas o próprio Código Civil, ele traz a responsabilidade legal, a extracontratual e a contratual, que são três espécies de responsabilidade civil que também se aplicam às relações de consumo. E a questão é que cada espécie de responsabilidade civil vai ter um prazo ou mais de um prazo prescricional. É o que a gente vai analisar lá nos artigos 205 e 206 do Código Civil. Então, a própria jurisprudência ela tem súmulas que tratam dessa nuance e tem inúmeros casos, até repetitivos, que tratam dessa questão. Recentemente, o próprio STJ reconheceu que nos casos envolvendo responsabilidade civil contratual, o prazo prescricional é aquele do artigo 205 como regra, e o prazo do 205 é o prazo mais longo de prescrição que existe, que é de 10 anos. Já na súmula 477 da STJ, eu vou deixar as súmulas aqui na descrição do vídeo, vai falar que a decadência do artigo 26 ela não é aplicável nas relações de consumo bancárias para se obter esclarecimento sobre taxas, tarifas e encargos bancários. Essa pretensão, por ser uma pretensão essencialmente contratual, vai se utilizar daquele prazo de prescrição decenal de 10 anos do 205 ou ao menos de um prazo de prescrição relativa a enriquecimento ilícito, que é o de 3 anos lá do artigo 206. Já a súmula 412, ela vai falar que a ação de repetição de indébito por tarifas de água e esgoto segue o prazo prescricional do Código Civil. Então você vê, uma relação de que trata de um serviço público de água ou esgoto regulado por tarifa, ou melhor, remunerado por tarifa, ele vai ser uma relação de consumo, tem incidência do Código de Defesa do Consumidor, só que o prazo prescricional para reclamar uma indenização, para se propor uma ação relativa a esse serviço de consumo é o do Código Civil, porque aqui não vai se tratar essencialmente de um vício ou de um defeito, de um acidente de consumo relacionado a esse serviço. E compreendida então a questão da responsabilidade civil, a gente tem que tratar de um último ponto, que é o ponto da teoria da perda de uma chance. A perda de uma chance é uma teoria que vem se expandindo pela jurisprudência e pela doutrina há alguns anos, e ela consiste em obrigar um autor de uma conduta ilícita a reparar os danos que ela causa a um prejudicado, que esse prejudicado ficou impossibilitado de tentar obter um benefício futuro, de tentar conseguir uma situação jurídica mais vantajosa. Só que essa chance para ser indenizada, ela tem que ser sempre séria e real, ou seja, ela tem que ser uma chance concreta. E quem tem que demonstrar que essa chance é uma chance concreta, uma chance séria, é esse próprio prejudicado. O exemplo mais claro da jurisprudência, e citado na maioria dos livros que tratam desse tema, é um caso de um vereador. Esse vereador era um forte candidato a se eleger numa eleição municipal, por óbvio, e ele não consegue se reeleger porque às vésperas, isso foi concluído no processo, porque às vésperas da eleição soltam uma fake news, uma notícia falsa que acaba abalando de forma muito grave a imagem desse vereador. E esse vereador ele não vence a eleição por pouquíssimos votos. Essas circunstâncias todas foram comprovadas no processo e aí o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, conclui que a chance real e efetiva que esse vereador tinha de concorrer à eleição foi impedida, foi prejudicada porque houve essa fake news por parte da oposição. E aí isso é indenizado. Essa chance séria e real, ela acaba sendo indenizada. E na verdade o interessante é a gente frisar aqui que o que se indeniza é a possibilidade de vencer, porque ainda assim sempre vai existir uma dúvida se aquele vereador, no nosso exemplo, realmente conseguiria se reeleger. Mas pelas circunstâncias do caso, apontando que muito possivelmente ele conseguiria, essa chance, essa tentativa perdida que é o objeto da indenização da perda de uma chance. E o último ponto é em questão a natureza jurídica dessa indenização. Porque ora a própria doutrina e a jurisprudência vão dizer que é uma indenização por dano material, ora vão dizer que é uma indenização por dano moral. E dentre aqueles que falam que é uma indenização por dano material, há quem entenda que se trata de lucro cessante, há quem entenda que se trata de dano emergente e há, enfim, aqueles que entendem que é uma terceira espécie de dano material.
Bom, entendam o que é a teoria da perda de uma chance, gravem que ela é possível e acolhida pela jurisprudência. E é isso aí, na próxima aula a gente vai começar a tratar da desconsideração da personalidade jurídica. Valeu!